Você acorda decidido que hoje vai ser diferente, promete a si mesmo que não vai cair de novo, ora, pede força. Mas quando o dia termina, você percebe que voltou exatamente para o mesmo lugar. Não foi de repente, não foi um escândalo. Foi um acordo silencioso feito no coração, repetido pequenas vezes, até virar um ciclo. Então você diz que foi tentação, que foi o inimigo, que foi fraqueza. Mas a verdade é que o pecado quase nunca começa na queda. Ele começa na permissão. Enquanto você tenta expulsar o que nunca confrontou, esse ciclo continua governando sua vida. Hoje você vai entender o que o pecado realmente é, por que ele nasce dentro de nós e como sair dele sem viver refém da culpa, da repetição e das desculpas espirituais. Esse não é um vídeo para te acusar. É um chamado para assumir governo e viver liberdade. Quando falamos sobre pecado, a maioria das pessoas ainda pensa apenas em atos visíveis, em erros externos, em comportamentos que podem ser apontados, julgados ou corrigidos, mas a Bíblia nos conduz para um entendimento muito mais profundo e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. O pecado não começa no ato, ele começa na permissão. Antes de ser uma queda, ele é um acordo silencioso feito dentro do coração. Antes de ser uma prática repetida, ele é uma escolha tolerada. É exatamente por isso que tantas pessoas tentam vencer o pecado apenas mudando comportamentos, mas continuam presas aos mesmos ciclos, porque estão atacando o efeito e ignorando a raiz. A Escritura define o pecado como transgressão da lei, ou seja, a quebra de um limite estabelecido por Deus. Mas essa definição não se limita a um código externo de regras. Ela revela um problema de governo. Toda vez que algo assume o controle no lugar que deveria ser governado por Deus, o pecado já começou, mesmo que ainda não tenha se manifestado em forma de atitude. Pecado, portanto, não é apenas desobediência, é perda de governo interno. É quando desejos, impulsos, emoções ou justificativas passam a decidir por você. É quando a vontade de Deus deixa de ser o critério principal e passa a ser apenas uma opção conveniente. Esse é o ponto que muitos evitam encarar. Porque enquanto o pecado é tratado apenas como um erro externo, sempre haverá alguém ou algo para culpar. Mas quando ele é entendido como quebra de governo, a responsabilidade deixa de ser terceirizada. O Evangelho não nos chama apenas para evitar o pecado, ele nos chama para viver sob um novo governo. A Bíblia deixa claro que o propósito não é pecar, mas também revela que, se alguém cair, há restauração. O problema é que muitos inverteram essa ordem e transformaram a restauração em justificativa para não enfrentar a raiz do pecado. Vivem como se a graça fosse um álibi espiritual para continuar permitindo aquilo que nunca deveria ter governado suas decisões. Quando entendemos que o pecado nasce na permissão, percebemos que ninguém cai de uma vez. A queda é sempre o fim de um processo que começou muito antes, em concessões aparentemente pequenas, em pensamentos não vigiados, em hábitos tolerados e em emoções não tratadas. O inimigo não cria desejos do nada, ele apenas explora territórios que já foram abertos. Ele não força escolhas, ele se aproveita da ausência de governo. Por isso, culpar apenas o inimigo se torna uma forma confortável de evitar o confronto com aquilo que precisa ser ajustado dentro de nós. A tentação existe, mas ela só se transforma em pecado quando encontra permissão. Sentir não é pecar, mas permitir que aquilo governe decisões é o início da queda. Enquanto isso não é compreendido, a pessoa ora pedindo livramento, mas continua alimentando exatamente aquilo do qual pede para ser liberta. Esse é um dos enganos mais comuns da vida espiritual: tentar expulsar aquilo que nunca foi confrontado. Não se trata de força de vontade, mas de alinhamento de governo. Não é sobre ser mais forte, é sobre decidir quem manda. Quando Deus governa, escolhas mudam. Quando Deus governa, limites passam a ser respeitados. Quando Deus governa, o pecado perde espaço antes mesmo de se manifestar. Por isso, entender o que o pecado realmente é, não é um exercício teológico distante da vida prática. É a base de qualquer transformação real. Enquanto o pecado for visto apenas como um erro ocasional, ele sempre retornará. Mas quando ele é reconhecido como um problema de governo, o processo de mudança começa no lugar certo. Dentro, antes de aparecer fora, preparando o caminho para uma vida mais consciente, madura e livre.
Depois de entender que o pecado não começa no ato, mas na permissão, surge uma pergunta inevitável e decisiva. Se sabemos o que é certo, por que continuamos permitindo aquilo que nos afasta de Deus? A resposta não está apenas fora de nós, mas dentro. O pecado nasce quando há um desalinhamento entre aquilo que Deus governa e aquilo que nós toleramos governar. Ele não surge do nada, nem aparece de forma abrupta. Ele se desenvolve em áreas não vigiadas da vida, em pensamentos que não são confrontados, em emoções que não são tratadas e em desejos que não são submetidos. É por isso que pessoas sinceras que oram, leem a Bíblia e desejam agradar a Deus ainda assim se veem presas a padrões repetitivos, porque tentam tratar o pecado como um ataque externo, quando na verdade ele cresce a partir de permissões internas. A primeira causa do nascimento do pecado é a falta de vigilância. Vigilância não significa viver em medo ou paranoia espiritual, mas viver em consciência. É estar atento ao que se alimenta, ao que se repete, ao que se normaliza. Quando a vida espiritual entra no automático, o pecado encontra espaço para se estabelecer sem resistência. Pequenas concessões começam a parecer inofensivas, pensamentos antes rejeitados passam a ser tolerados, e atitudes que antes causavam incômodo deixam de gerar alerta. A pessoa não percebe que está se afastando, porque o afastamento é gradual. A segunda causa é o vazio interior. Ninguém peca apenas porque quer errar. Muitas vezes o pecado é uma tentativa distorcida de preencher uma necessidade legítima. O pecado surge como uma tentativa distorcida de aliviar dores, compensar frustrações ou preencher carências profundas, e nunca funciona. Mas quando Deus deixa de ser a principal fonte de satisfação, algo inevitavelmente ocupará esse lugar. O pecado oferece alívio rápido, prazer momentâneo ou distração temporária, mas cobra um preço alto depois. Ele promete descanso, mas entrega peso. Promete escape, mas aprofunda o vazio que tentou preencher. A terceira causa é a ausência de limites claros. Muitas pessoas querem vencer o pecado apenas com boas intenções, mas não constroem estruturas que sustentem essas decisões. Elas dizem que querem mudar, mas continuam expostas aos mesmos gatilhos, frequentando os mesmos ambientes e alimentando os mesmos hábitos. Sem limites definidos, a tentação deixa de ser um evento ocasional e se torna uma presença constante. Limites não são falta de fé, são expressão de sabedoria. Deus não nos chama para provar força o tempo todo. Ele nos chama para viver com discernimento. A quarta causa é a crise de identidade. Quando a pessoa não sabe quem é em Deus, ela tenta vencer o pecado apenas no nível do comportamento, sem entender que a transformação começa de dentro para fora. A Bíblia ensina que fomos chamados a viver de acordo com quem nos tornamos em Cristo, e não de acordo com quem éramos antes. Quando essa identidade não é fortalecida, o pecado encontra espaço para mentir, dizendo que a pessoa sempre será assim, que não adianta tentar, que a queda faz parte de quem ela é. Esse tipo de pensamento enfraquece a resistência e alimenta ciclos destrutivos. É importante deixar claro que o inimigo existe e atua, mas ele não cria essas causas, ele apenas se aproveita delas. Ele amplifica a falta de vigilância, explora o vazio interior, se infiltra na ausência de limites e distorce a identidade. Quando tudo isso está desorganizado, culpar o inimigo se torna uma forma confortável de evitar o enfrentamento pessoal. A Bíblia nunca nega a realidade da tentação, mas deixa claro que ela não é maior do que a capacidade de escolha que Deus nos concedeu. O pecado nasce quando a tentação encontra permissão, quando o desejo encontra justificativa e quando a escolha encontra racionalização. Sentir não é pecar, mas permitir que aquilo governe decisões é o início da queda. Entender por que o pecado nasce não é para gerar culpa, mas para gerar clareza. Clareza revela onde ajustes precisam ser feitos. Enquanto a pessoa trata o pecado apenas como um erro isolado, ela continuará repetindo padrões. Mas quando reconhece as causas, passa a enxergar que a transformação não começa no momento da queda, e sim muito antes, nas escolhas diárias que parecem pequenas, mas constroem o caminho para a liberdade ou para a repetição do erro. Depois de compreender o que o pecado é e por que ele nasce dentro de nós, precisamos encarar uma verdade desconfortável.
O que mantém muitas pessoas presas não é apenas a queda, mas o ciclo que se constrói ao redor dela. O pecado raramente aparece como um evento isolado. Ele se organiza como um padrão previsível que se repete porque encontra terreno favorável na maneira como a pessoa reage depois de cair. Esse ciclo começa na permissão, avança para a prática, desemboca na culpa e termina em promessas vazias de mudança que não são sustentadas por decisões reais. Enquanto esse padrão não é interrompido, a pessoa pode até crescer em conhecimento bíblico, frequentar ambientes espirituais e manter uma aparência de fé, mas continua escrava justamente na área em que mais precisa de governo. A culpa desempenha um papel central nesse processo. Diferente do arrependimento verdadeiro, que conduz à transformação, a culpa paralisa, envergonha e afasta. Ela faz a pessoa se esconder de Deus, como se ele não soubesse o que aconteceu, e a convence de que não é digna de se levantar novamente. Em vez de produzir mudança, a culpa reforça uma identidade distorcida, fazendo com que a pessoa passe a se enxergar pelo erro que cometeu. Esse peso emocional enfraquece a resistência e prepara o terreno para a próxima queda. Para aliviar esse peso, muitos recorrem à espiritualização superficial do problema. Oram, jejuam, fazem promessas e até se envolvem mais em atividades religiosas, mas sem enfrentar a raiz do pecado. Essas práticas, que deveriam fortalecer, acabam funcionando como anestesia temporária, oferecendo alívio momentâneo sem transformação estrutural. Outro elemento que sustenta o ciclo é a justificativa constante. A mente humana é extremamente habilidosa em construir argumentos que aliviam a consciência sem exigir mudança. A pessoa começa a explicar demais o erro, apontando circunstâncias, cansaço, pressão emocional ou influência externa. Com isso, transfere a responsabilidade para fatores externos e preserva a própria imagem. Esse mecanismo impede o arrependimento profundo, porque o arrependimento começa quando a pessoa assume integralmente a responsabilidade pelo que permitiu. Sem essa postura, o ciclo continua intacto. A repetição também é alimentada pela ausência de ajustes práticos. Muitas pessoas reconhecem o pecado, sentem remorso e até se entristecem, mas não alteram absolutamente nada na rotina. Continuam expostas aos mesmos gatilhos, mantendo os mesmos hábitos e convivendo com os mesmos estímulos que favoreceram a queda. Esperam resultados diferentes sem mudar o caminho, o que gera frustração, desgaste emocional e enfraquecimento da fé. Com o tempo, essa frustração se transforma em resignação e a pessoa passa a acreditar que nunca conseguirá mudar. Essa crença se torna uma prisão silenciosa, não porque seja verdadeira, mas porque é repetida internamente até parecer realidade. O isolamento é outro fator que fortalece o ciclo do pecado. O erro prospera no segredo, porque a ausência de luz cria um ambiente onde ele pode se repetir sem confronto. Quando não há prestação de contas, quando não há alguém com quem a pessoa possa ser honesta, o pecado deixa de ser tratado e passa a ser administrado. Gera uma vida dupla, onde a aparência espiritual cresce, mas a integridade interna se deteriora. A Bíblia ensina que aquilo que é trazido à luz perde poder, mas enquanto permanece escondido, continua governando. O ciclo se fortalece ainda mais quando a graça é mal compreendida. A graça foi dada para restaurar e empoderar, não para justificar a permanência no erro. Quando a pessoa transforma a graça em álibi espiritual, ela enfraquece o senso de urgência pela mudança e normaliza aquilo que deveria ser confrontado. A libertação começa quando a pessoa deixa de tratar a queda como o centro do problema e passa a confrontar as permissões que a antecedem. Isso exige maturidade, porque envolve abrir mão de desculpas, ajustar hábitos, estabelecer limites e aceitar processos. Não existe libertação verdadeira sem desconforto inicial, porque mudar padrões exige renúncia. Enquanto a pessoa busca apenas alívio emocional após a queda, o ciclo continuará. Mas quando busca transformação estrutural, o ciclo começa a perder força. O pecado não se mantém porque é invencível, mas porque é alimentado por permissões não tratadas. Quando essas permissões são identificadas e confrontadas, a repetição deixa de ser inevitável e o caminho para a liberdade começa a se abrir. Depois de identificar como o pecado nasce e como o ciclo se mantém,
Chegamos ao ponto mais decisivo de toda a mensagem. Como sair desse padrão de forma real e sustentável, sem depender apenas de emoções momentâneas ou promessas que não se cumprem. A libertação verdadeira não acontece por acaso, nem por esforço isolado de vontade, ela começa quando há decisões conscientes alinhadas com o governo de Deus. O primeiro passo nesse processo é a confissão honesta. Confessar não é apenas admitir que errou, é assumir responsabilidade pelo que foi permitido. Enquanto a pessoa continua explicando demais suas quedas, justificando comportamentos ou transferindo culpa, ela ainda está tentando se proteger da verdade. A confissão bíblica é direta, sem maquiagem espiritual, porque só aquilo que é reconhecido pode ser tratado. Quando a pessoa para de terceirizar a culpa e reconhece que houve permissão, algo poderoso acontece. Ela retoma o controle sobre as próprias escolhas e deixa de se ver apenas como vítima das circunstâncias. O segundo passo é a construção de estrutura. Muitas pessoas querem liberdade, mas rejeitam disciplina, e isso cria um conflito constante. Estrutura não é legalismo, é proteção. É decidir antecipadamente o que será evitado, quais ambientes serão limitados, quais hábitos precisarão ser ajustados e quais rotinas precisam ser reorganizadas. Orar pedindo força sem mudar a estrutura é como pedir para não cair enquanto se continua andando à beira de um precipício. Deus honra decisões práticas, porque elas demonstram alinhamento entre intenção e ação. A estrutura sustenta a decisão quando a emoção oscila, porque a vitória não depende de como a pessoa se sente, mas de como ela decidiu viver. O terceiro passo é a substituição consciente. Ninguém vence o pecado apenas retirando algo da vida. É necessário preencher o espaço que ele ocupava. O pecado geralmente se estabelece em áreas de prazer, alívio ou fuga. E se essas áreas ficam vazias, cedo ou tarde, algo semelhante ocupará o lugar. Por isso, a substituição é essencial. Ela envolve trocar hábitos destrutivos por práticas que fortalecem o espírito, a mente e o propósito. Isso inclui investir tempo na presença de Deus, mas também desenvolver disciplinas saudáveis, relacionamentos edificantes e atividades que promovam crescimento e equilíbrio. Substituir não é apenas trocar um comportamento por outro, é redefinir o que traz satisfação e sentido. Outro elemento fundamental nesse processo é a renovação da mente. A forma como a pessoa pensa determina a forma como ela escolhe. Se a mente continua presa a padrões antigos, mesmo novas decisões se tornam frágeis. A palavra de Deus atua como um realinhador interno, corrigindo crenças distorcidas e fortalecendo convicções. A libertação não acontece apenas quando o comportamento muda, mas quando a mentalidade é transformada. É por isso que muitos conseguem mudar por um tempo, mas depois retornam ao mesmo ciclo, porque a mudança não foi acompanhada de uma renovação profunda do entendimento. A prestação de contas também desempenha um papel decisivo. Caminhar sozinho pode parecer mais confortável, mas raramente é eficaz. Deus nos criou para viver em comunhão, e a presença de pessoas maduras e confiáveis traz equilíbrio, encorajamento e correção. Ter alguém que acompanhe o processo não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. O pecado perde força quando não encontra mais isolamento para se esconder. Além disso, é fundamental aprender a lidar corretamente com quedas ocasionais. Cair não significa fracassar definitivamente, mas a forma como a pessoa reage à queda define se ela continuará presa ao ciclo ou avançará no processo. A Bíblia ensina a levantar, receber a restauração e seguir adiante sem carregar condenação. A diferença entre quem vence e quem permanece preso não está em nunca cair, mas em nunca desistir de ajustar o caminho. Sair do pecado é um processo que envolve clareza, estrutura e perseverança. Não é instantâneo, mas é possível. Deus não chama ninguém para uma vida de frustração espiritual. Ele chama para uma vida de crescimento contínuo. Quando a pessoa entende que a liberdade não depende apenas de momentos espirituais intensos, mas de decisões firmes sustentadas ao longo do tempo, o pecado deixa de ser um senhor inevitável e passa a ser um desafio administrável. A transformação acontece quando o governo de Deus é restaurado diariamente, nas pequenas escolhas, nos limites respeitados e na identidade fortalecida,
abrindo caminho para uma vida mais íntegra, leve e alinhada com o propósito divino. Depois de percorrer todo esse caminho, fica evidente que a vida cristã não foi desenhada para ser um ciclo interminável de queda, culpa e alívio. Você já se sentiu como se estivesse apenas reagindo à vida, em vez de realmente vivê-la? Como se as coisas simplesmente acontecessem com você, e não por sua causa. Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas se sentem assim, presas num ciclo de culpar os outros, as circunstâncias, ou até mesmo o universo pelos seus problemas. Mas hoje, quero te convidar a uma jornada diferente. Uma jornada em direção à maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Não tem a ver com idade, com quantas escrituras você decorou ou quantas horas você passa meditando. Maturidade espiritual é, em sua essência, assumir 100% de responsabilidade pela sua vida. É entender que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, nós temos total controle sobre como respondemos a isso. Pense nisso. Quando algo dá errado, qual é a sua primeira reação? É procurar um culpado? É se sentir uma vítima? Essa é a mentalidade infantil. A criança espiritual aponta o dedo dizendo: foi ele, foi ela, a culpa não é minha. E claro, é mais fácil viver assim. É confortável não ter que assumir as consequências das nossas escolhas. Mas esse conforto tem um preço muito alto: a nossa liberdade e o nosso poder pessoal. Quando você culpa os outros, você entrega a eles o controle da sua vida. Você está dizendo: a minha felicidade depende de você mudar. A minha paz depende do mundo ser diferente. E aí, você fica esperando. Esperando que o chefe mude, que o parceiro mude, que a economia melhore. E enquanto espera, a vida passa. A verdadeira virada de chave acontece quando você para de apontar o dedo para fora e começa a olhar para dentro. Quando você se pergunta: qual foi a minha parte nisso? O que eu poderia ter feito de diferente? O que essa situação está tentando me ensinar? Essas perguntas não são sobre culpa, são sobre poder. Elas trazem o poder de volta para as suas mãos. Assumir a responsabilidade é reconhecer que você é o criador da sua realidade. Suas crenças, seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão constantemente moldando o mundo ao seu redor. Se você não gosta do que está vendo, a mudança não está lá fora. A mudança começa aqui dentro. Isso não significa que coisas ruins não vão acontecer. A vida tem seus desafios, suas perdas, suas dores. Ser espiritualmente maduro não é ser imune ao sofrimento. É saber como navegar por ele. É entender que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Em vez de perguntar, por que eu? Você começa a perguntar, para que eu? Qual é a lição aqui? Como posso usar isso para me tornar mais forte, mais sábio, mais compassivo? Essa mudança de perspectiva é transformadora. Você para de se sentir uma folha ao vento e se torna o capitão do seu próprio navio. Você entende que cada escolha, por menor que seja, tem um impacto. A forma como você trata as pessoas, a energia que você coloca no seu trabalho, a maneira como você cuida de si mesmo, tudo isso cria ondulações que retornam para você. Então, hoje, eu te desafio. Olhe para uma área da sua vida onde você se sente insatisfeito. Em vez de listar todas as razões externas para essa insatisfação, pergunte-se: o que eu estou fazendo, ou deixando de fazer, que contribui para essa situação? Seja honesto consigo mesmo, sem julgamento. Apenas observe. Esse é o primeiro passo para reivindicar o seu poder. É o começo da jornada da vítima ao Criador. É o despertar da sua maturidade espiritual. É assustador? Sim, pode ser. Mas também é a coisa mais libertadora que você pode fazer por si mesmo. Porque quando você assume a responsabilidade, você assume o controle. E quando você assume o controle, você pode criar a vida que realmente deseja viver. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário dizendo: eu sou responsável. Vamos juntos construir uma comunidade de criadores conscientes. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!